Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Estou muito bem acompanhado aqui, como vocês veem, né? Estou acompanhado do Djokovic, o grande campeão de tênis do torneio olímpico. E por que eu estou falando dele? Muita gente não sabe, né? Certamente o pessoal aqui do canal não sabe, que eu sempre fui um aficionado do tênis, né? Durante toda a minha vida eu joguei normalmente tênis. E até eu tive muita sorte que o quartel que eu trabalhei quase que toda a minha carreira, né, ficava ao lado do Yacht Clube de Santos, e o gerente lá sempre cedeu graciosamente as quadras lá do Yacht Clube para que o pessoal do bombeiro treinasse. A gente usava mais a quadra de futebol, o campinho de society, mas eu particularmente, nos horários em que o pessoal ia jogar futebol, eu ia para a quadra de tênis porque eu preferia, né, dar menos lesão. Eu sempre ia com algum colega e jogava tênis nos horários de educação física. Então sempre fui um aficionado. Como eu me aposentei em 2010, eu continuei com a mesma prática, só que aí eu tinha muito mais tempo para me dedicar. Eu treinava muito todos os dias pela manhã e até cheguei a ganhar 2 torneios lá na Associação de Tenistas lá do Litoral de São Paulo, né? Já ganhei torneios sêniores, né? Para mim era bem legal disputar, porque como eu jogava diariamente, treinava diariamente com gente 25 anos mais jovem do que eu, na hora que eu ia jogar com o pessoalzinho lá nos torneios que eram da mesma idade, eu tinha um handicap muito bom, né? Mas eu sempre fui um aficionado pelo tênis, e o tênis é um negócio muito legal mesmo. E para vocês terem ideia, o pessoal que não conhece o esporte, o tênis é uma coisa tão legal que a gente nem torce pro tenista, né? O pessoal que gosta mesmo de tênis torce para o tênis, né? É até comum que durante um jogo o adversário nosso está lá do outro lado, ele faz uma jogada tão legal que a gente do lado de cá torce para que a jogada dele dê certo. Várias vezes eu já vi isso acontecer, aconteceu já comigo. Eu lembro uma vez eu jogando um torneio contra o Bonaldi, um amigo meu, né? E eu fiz uma jogada tão improvável, eu consegui fazer um slice tão improvável numa largada que eu dei, que ele, na hora, a bola caiu, ele não conseguiu alcançar, ele aplaudiu, ainda fez aquela reverência, aquela brincadeira, falou: poxa vida, parabéns, né? Então assim, a gente torce para o adversário nas suas bolas dê certo. O tênis é realmente um esporte diferenciado. Eu me lembro de um jogo do Del Potro contra o Federer, uma final de Grand Slam ou de torneio Master, eu não lembro exatamente qual foi, que o Del Potro, nas raras vezes em que ele vai à rede, ele consegue finalizar o ponto, né? Tudo levava a crer que ele finalizaria o ponto. Ele bate a bola, o Federer de costas, e a bola vai no meio das pernas do Federer, e ele consegue, num movimento muito improvável, devolver a bola de costas e por entre as pernas. Uma jogada que o Monfils fazia muito. Mas o Federer fez aquilo de improviso e a bola ganhou altura, foi para o outro lado da quadra. O Del Potro acompanha a jogada e na hora que ela cai um pouquinho fora, ele aplaude o tenista pela jogada maravilhosa. Então o tênis é uma coisa tão legal, né? Um esporte tão diferente que o pessoal chega a torcer até pelo adversário. Olha que coisa interessante. Mas o pessoal aficionado do tênis normalmente não torce pelo tenista, a não ser quando é um cara. É lógico que os sérvios torceram pelo Djokovic porque valia uma medalha de ouro, mas o pessoal que está ali num jogo entre um sérvio e um espanhol, o pessoal que está fora dessas duas nacionalidades, torce pelo jogo, né? Inclusive em partidas de Grand Slam e de grandes torneios é normal virar a torcida. Então é normal que você chega lá, tá lá Federer e Nadal disputando uma final de Wimbledon. Então o Federer abre 2-0 e a torcida está torcendo pelo Federer, mas aí na hora que ele faz o 2-0, a torcida vira para o Nadal. Por quê? Porque eles não querem que o Federer faça o terceiro set e ganhe o jogo, eles querem que o jogo dure mais. Então eles passam a torcer, às vezes, para o jogador que não é o da preferência inicial, porque eles querem ver mais jogo. O amante do tênis quer ver mais jogo. Mas depois dessa grande introdução, vamos falar desse cara aqui, que é um cara espetacular, o Novak Djokovic. Muita gente acha que foi o maior jogador de tênis da história. Há uma controvérsia porque eu tive sorte, né? Eu aposentei lá em 2010 e eu pude, amante do tênis, acompanhar com total tempo disponível tanto o Federer, quanto o Nadal, quanto
Djokovic, que são três maravilhosos jogadores. O Federer é o mais técnico de todos, né? O que domina mais os golpes. O Nadal é quase tão técnico quanto o Federer e ele consegue equilibrar na base da força, na base da transpiração. É um jogador fenomenal que conseguia jogar de igual para igual com o Federer exatamente na base da transpiração. E depois dos dois surgiu o Djokovic, que é uma média entre os dois. Ele é quase tão técnico quanto o Federer e quase tão potente fisicamente quanto o Nadal. Então, nesse equilíbrio, ele acabou tendo resultados espetaculares também, e são os três grandes tenistas da história do tênis mundial. O Djokovic, para muitos, o melhor de todos, e cada um escolhe o de sua preferência, né? Bom, mas ontem ele fez uma final contra o Alcaraz, que é genial, hein? O menino tem 21 anos e já demonstrou golpes que realmente vai fazer dele um grande jogador. Talvez ele até consiga passar esses três. Tomara que consiga, não é? Bom, mas o Djokovic, ontem eu estava assistindo a final e eu fiquei impressionado que num grupo de amigos o pessoal, nossa, o pessoal lá no Twitter descendo a lenha no Federer por causa de um absurdo, né? Por causa de uma mentira, de uma perseguição injusta que foi feita contra ele. Vamos relembrar, olha, esse cara é tão malvado, é tão ruim, que ele, notícia do Globo, Djokovic faz doação e ajuda hospitais da Itália na luta contra o coronavírus. É uma notícia de 15 de abril de 2020, tá? Ele tem ajudado como pode no combate à doença. Depois, ele doou 1 milhão de euros para pesquisas científicas lá no país dele, na Sérvia. E agora ele fez doação para 2 hospitais da província italiana de Bergamo, quando a Itália estava na onda mais grave da doença, né? Então ele ajudou lá o hospital Treviglio Caravaggio e o Romano di Lombardia. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira, e ele fez isso e falou: eu quero divulgar que estou doando para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, o cara que doa dinheiro para pesquisa, que doa dinheiro para hospitais e milhões de reais, né? A primeira doação era de 1 milhão de euros, que já dá 5 ou mais milhões de reais. Então, poxa vida, como é que você chama esse cara de safado, de negacionista? Para com isso, né, gente? O que aconteceu foi que em 2022, já tinha passado um momento mais agudo, ia haver o Aberto da Austrália, de 17 a 30 de janeiro de 2022, abrindo a temporada de Grand Slams. E em dezembro, nós que somos fãs do tênis, ficamos sabendo que Novak Djokovic tinha contraído a doença. Estava doente e possivelmente ele nem poderia ir para o Aberto da Austrália, que ocorreria de 17 a 30 de janeiro. O pessoal tem que ir uma semana antes, pelo menos, né? Então no começo de janeiro ele já deveria ir e ele pegou o Covid em dezembro. Então era até normal que ele nem se recuperasse. Agora, ele é um tenista de excelência, um dos físicos mais privilegiados do mundo. Talvez ele pudesse, porque ele talvez se recuperasse rapidamente, né? E aí, vamos abrir um parênteses aqui, tá? Você pode procurar aqui, olha, no Canaltech, quem teve ou está com a doença pode tomar a vacina? E aqui eles escutam especialistas, e aqui está dizendo, olha, a pessoa não deve tomar a vacina com pelo menos um mês depois de ter tido a doença. Então, o Canaltech pesquisa aí, está dizendo aqui, o especialista, o médico ouvido disse, tem que esperar pelo menos um mês para tomar. Se você for procurar na Fiocruz, está dizendo aqui, olha, conte 30 dias pelo menos. Então é pelo menos 30 dias para poder tomar a picadinha depois que você teve a doença. E eles dão as explicações, tá? E aqui no Bem-Estar do G1, quem está com a doença pode se vacinar. E ouvir do especialista, olha aí, aqui eles vão mais além. No caso de pessoas com teste positivo, a OMS, Organização Mundial de Saúde, indica que pessoas com a doença devem esperar a recuperação da fase aguda e a suspensão do isolamento. Além disso, elas podem aguardar mais 6 meses. A OMS falou em 6 meses, hein? Eles continuam na matéria e explica que isso foi dado numa divulgação da OMS de 10 de fevereiro, junto com as diretrizes para aplicação da picadinha. E aqui aqui está grifado pela própria empresa aqui, pelo próprio portal. Quem estiver infectado pode adiar a vacinação por 6 meses. Então é fato. Se ele pegou a doença em meados de dezembro,
em janeiro ele não poderia tomar a picadinha, porque é isso que diz a ciência, é isso que diz a medicina. Entre lá e veja. Aí o que acabou acontecendo? Ele mandou para o Australia Open, para a parte médica, e recebeu, não posso tomar, o meu médico me disse que eu não posso tomar. E nós que somos aficionados do tênis vimos tudo isso. Ele mandou e o cara falou, realmente não pode, tá aqui, foi autorizado por uma junta e deram visto para ele viajar para a Austrália, e aí ele foi. E como dizem nos contratos, né, na teoria contratual, a gente fala, o que é combinado não é caro. Uma vez dado visto para ele viajar para a Austrália, ele não viajaria para lá sem o visto. Ele, ao chegar na Austrália, algum burocrata mudou a orientação. Não, ele não tem o cartãozinho que ele não precisava ter, segundo a orientação médica e segundo a ciência. Não pode entrar, e aí ele foi preso. Foi preso não, ele foi para um hotel, né? Ele ficou preso num hotel 5 estrelas, com certeza, né? Mas aí vem aqui, ó a notícia aqui. Defesa, já é um absurdo ele precisar de defesa. De Djokovic, diz que ele teve Covid em dezembro e todo mundo sabia disso, gente. Todo mundo sabia disso. Essa notícia é de 8 de janeiro de 22, tá? Ele já estava lá uma semana, 10 dias antes de começar o Aberto da Austrália, ele já estava lá. E aí, olha lá, o documento de 35 páginas demonstra que ele testou positivo no dia 16 e no dia 30 estava livre dos sintomas. Então, 8 dias antes disso, 9 dias, ele estava livre dos sintomas. Ele não pode tomar a vacina com pelo menos um mês, como dizem os sites que nós vimos aí. E segundo a OMS, poderia esperar até 6 meses. Mas uma coisa é fato, ele não poderia tomar a picadinha naquele momento por orientação médica. Oh, meu Deus do céu. E aí, era um absurdo, ele não podia tomar. Foi dado visto para ele. Ele chegar lá, os caras fizeram uma tremenda de uma palhaçada. E aí foi aquela campanha de difamação, que ele era isso, que ele era aquilo. Gente, ele não poderia tomar a porcaria. Tem gente, por algumas razões médicas, que não pode tomar a vacina porque senão tem problemas graves de saúde. Você quer mesmo que essas pessoas façam isso? Né? Você quer matar as pessoas em nome dessa loucura que vocês fizeram durante a pandemia? Porque pandemia é tudo retardado mental, me desculpem, né? Então, o que aconteceu foi simplesmente isso. E aí ficou uma pendência danada, ele falou, eu não vou tomar, ninguém vai me obrigar a tomar. E começaram a resgatar, a falar um monte de besteira. Mas quando ele já estava com Covid, ele estava andando. Às vezes a pessoa ainda não foi diagnosticada, a gente não sabe direito, mas o fato fizeram um tremendo assassinato de reputações a ponto de muita gente ficar torcendo contra ele, como se isso fizesse diferença, no jogo agora final entre ele e o Alcaraz, né? Porque ele é um anti-vax, ele é contra a ciência. Pessoas assim, da índole de Felipe Neto, né? Que foi pego jogando futebol durante a pandemia e não doou milhões e milhões como ele fez, né? Então esse é o Novak Djokovic, para muitos o maior tenista da história da humanidade, grande campeão olímpico, agora vencendo o garoto Alcaraz, que eu acho que vai chegar longe, vai ganhar muitos torneios ainda. Um cara gente boa que doou milhões para a ciência e para o combate à doença e depois é tido como um negacionista, como um vilão. É uma vergonha. Esse pessoal deveria, ainda vai pagar por isso, se não nesta justiça em alguma, porque esse cara é ponta firme e teve sim todo um cancelamento, um processo difamatório injusto, porque ele não tomou lá a picadinha para ir para o Aberto da Austrália, porque era o combinado e o combinado não é caro. Quem estava errado naquela ocasião? O governo da Austrália estava errado. Deu visto para o cara e depois retirou de maneira injusta, de maneira absurda, né? E não precisava ter feito toda aquela celeuma, né, que fizeram. Aliás, esse pessoal merece, né? Todo esse pessoalzinho Pandeminium merece realmente, são o esgoto da história, ficaram aí defendendo a ciência e agora a ciência está aparecendo em vários estudos e mostrando o quanto eles estavam errados, não é? Então, parabéns Novak Djokovic, dane-se quem torceu contra ele, isso não adiantou nada, ele ganhou. E parabéns ao Alcaraz, que é um grande jogador de tênis e ainda vai conquistar o mundo certamente, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.